Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então nós estamos aqui, bom dia a todos. Nós estamos aqui na página, no topo da página 69 da biografia de São Domingos de Gusmão, escrita pelo padre Lacordaire. Desenvolvera-se em Domingos o dom dos milagres, a par com tão subidas virtudes. Um dia, atravessando um rio em um barco, o barqueiro, quando chegaram ao outro lado, pediu-lhe o preço da sua passagem. Sou, respondeu Domingos, o discípulo e o servo de Cristo. Não trago nada comigo, nem ouro, nem prata. Mas Deus vos pagará o que vos devo. O barqueiro zangado começou a puxá-lo pela capa, dizendo-lhe: ou fico com vossa capa, ou me dais o meu dinheiro. Domingos, levantando os olhos para o céu, recolheu-se um momento. Em seguida, olhando para o chão, mostrou ao barqueiro uma moeda de prata que a providência lhe enviara, dizendo-lhe: irmão, eis o que me pedis. Tomai-o e deixai-me ir em paz. Isso aqui é um caso contado na vida de São Domingos, escrito por um dos autores de várias vidas de São Domingos, Humberto. No tempo em que os cruzados cercavam Toulouse, no ano de 1211, uns romeiros ingleses que se dirigiam a São Tiago de Compostela e queriam evitar entrar na cidade por causa da excomunhão lançada contra a cidade, tomaram um barco para atravessar o Garonne. Mas o barco, demasiado cheio, virou-se. Eram cerca de 40 os que iam dentro. Aos gritos dos peregrinos e das tropas, São Domingos saiu de uma igreja ali perto e, prostrando-se no chão, com os braços em cruz, implorou a Deus em favor dos peregrinos que já haviam desaparecido debaixo da água. Acabada a sua pressa, levantou-se e, voltando-se para o lado do rio, disse em voz alta: em nome de Cristo, ordeno-vos que alcanceis todos a praia. Apareceram os náufragos imediatamente ao de cima da água e, agarrando-se a umas compridas lanças que os soldados lhe estenderam, alcançaram a margem. O primeiro prior do convento de Saint-Jacques de Paris, a quem os historiadores chamavam Mateus de França, tornou-se o cooperador de Domingos, por efeito de um outro milagre que presenciara. Sendo ele prior de uma colegiada de cônegos na cidade de Castres, Domingos vinha muitas vezes visitar essa igreja, porque encerrava as relíquias do mártir São Vicente, e ficava geralmente em oração até a hora do meio-dia. Um dia, deixando passar essa hora, que era a hora da refeição, o prior mandou um dos seus clérigos buscá-lo. O clérigo viu Domingos levantando do chão em frente do altar e correu a avisar o prior, que encontrou Domingos nesse estado de êxtase. Causou-lhe esse espetáculo uma tão viva impressão que pouco tempo depois foi ter com o servo de Deus, o qual, segundo o seu costume, em relação aos que admitia a participação do seu apostolado, lhe prometeu o pão da vida e o orvalho dos céus. Um milagre de levitação, Contam também, resumidamente, os historiadores, como ele expulsou o demônio do corpo de um homem.
como querendo fazer oração em uma igreja cujas portas estavam fechadas, ele se achou de repente transportado para dentro dela. Como viajando com um religioso cuja língua não sabia e que também não sabia dele, conversaram um com o outro durante 3 dias, como se falasse o mesmo idioma. Como tendo deixado cair no Ariege os livros que trazia consigo, um pescador os tirou para fora algum tempo depois, sem que nada tivesse sofrido do contato com a água. Todos esses fatos se encontram na história, dispersos e separados, porém nós juntamo-los como relíquias santas. Deus comunicara também ao seu servo o espírito de profecia. Durante a quaresma do ano de 1213, que ele passou em Carcassonne, a pregar e exercendo as funções de vigário geral, que lhe confiara o bispo ausente, um religioso de Cister interrogou-o sobre o resultado da guerra. Mestre Domingos, disse-lhe esse religioso, porventura nunca terão fim esses males? E como Domingos ficasse calado, tornou a insistir, sabendo que Deus lhe revelara muitas coisas. Domingos finalmente disse-lhe: sim, esses males hão de acabar, mas não tão cedo. Há de ainda correr muito sangue, e há de morrer um rei em uma batalha. Os que ouviram essa predição recearam que ele quisesse aludir ao filho mais velho de Filipe Augusto, que fizera voto de lutar contra os albigenses. Domingos, porém, sossegou-os, dizendo-lhes: não temais pelo rei de França. É outro rei que muito breve sucumbirá no meio das vicissitudes dessa guerra. Pouco depois foi morto o rei de Aragão, em Morret. A guerra, pela sua duração e pela sua fortuna diversa, parecia dever opor um obstáculo quase invencível ao constante projeto de Domingos, o qual era fundar uma ordem religiosa consagrada ao ministério de pregar. Por conseguinte, ele nunca cessava de pedir a Deus a restauração da paz, sendo com o fim de obter e de apressar o triunfo da fé que ele instituiu. Não sem uma secreta inspiração, essa forma de oração que mais tarde se espalhou pela Igreja Universal sob o nome do Rosário. Quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus à bem-aventurada Virgem Maria para lhe anunciar o mistério da encarnação do Filho de Deus no seu casto seio, saudou-o nos seguintes termos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Lucas 1, 28. Essas palavras, as mais ditosas que jamais foi dado a criatura alguma ouvir, tem-nas repetido de século em século os lábios dos cristãos, e do fundo desse vale de lágrimas elas nunca cessam de redizer à mãe do seu Salvador: Ave Maria. As hierarquias do céu delegaram um dos seus chefes, a humilde filha de Davi, para lhe dirigir essa gloriosa saudação. E agora que ela está sentada acima dos anjos e de todos os coros celestes, o gênero humano, do qual foi filha e irmã, da terra lhe endereça a saudação angélica. Ave Maria. Quando ela ouviu pela primeira vez da boca de Gabriel, imediatamente concebeu no seu puríssimo seio o Verbo de Deus. E agora
cada vez que a boca humana lhe repete essas palavras, que foram o sinal da sua maternidade, comovem-se as suas entranhas, com a lembrança de um momento como nunca houve igual no céu e na terra. E a eternidade inteira enche-se de felicidade que ela sente. Esse pequeno comentário aqui do padre Lacordaire, né? É um alerta, né, para nós. A gente deve sempre meditar sobre isso, né? Porque a Ave Maria, que nós rezamos, né? Uma oração tão simples, né? E que a gente recorre a ela tão constantemente, né? Que a gente perde a noção da importância das palavras que nós falamos e da repercussão que elas têm na nossa mãe, lá no céu, né? Quer dizer, ela ouve cada um de nós, né? Fazendo a saudação evangélica, né? E ela relembra, digamos assim, né? Relembra o momento, né, da encarnação do Verbo. Esse é o efeito, né, que tem essa oração que nós fazemos cotidianamente, né? Às vezes sem meditar sobre isso, né? Sobre o efeito que ela tem no coração da nossa mãe, né? Ela relembra, né? Como diz o padre Lacordaire, né? Ela relembra o momento como nunca houve igual no céu e na terra. O momento da encarnação, né? O momento do início da nossa redenção. Ela já era imaculada, né? Sobre ela, o pecado original não tinha nenhum efeito, né? Então a encarnação, a redenção foi para nós, né? Não para ela, né? Por isso ela é chamada, né, de corredentora. Mas posto que os cristãos tivessem o costume de dessa forma voltarem os seus corações para Maria, contudo nada havia de regular o solene no uso imemorial dessa saudação. Os fiéis nunca se reuniram para dirigir a sua dileta protetora, Cada um seguia para com ela um impulso particular do seu amor. Domingos, que não desconhecia o poder da associação na oração, julgou que seria útil aplicá-la à saudação evangélica e que o clamor universal de todo um povo reunido subiria até o céu e teria grande poder. A própria brevidade das palavras do anjo exigia que fossem repetidas um certo número de vezes, como essas aclamações uniformes que a gratidão das nações solta na passagem dos soberanos. Porém, a repetição podia dar lugar à distração do espírito. Domingos remediou isso, distribuindo as saudações orais em diversas séries, ligando a cada uma delas a memória de um dos ministros da nossa redenção, que foram alternadamente para a bem-aventurada Virgem
motivo de gozo, de dor e de triunfo. Desse modo, a meditação interior unia-se à prece pública, e o povo, ao mesmo tempo em que saudava a sua mãe e rainha, seguia no íntimo do seu coração em cada um dos fatos principais da sua vida. Domingos formou uma confraria para melhor firmar a solenidade dessa forma de súplica. Então, o terço, né, segue a vida e os sentimentos da nossa mãe, né? Gozo, dor e triunfo. Nós seguimos com o terço, com o rosário, né, os passos da vida da nossa mãe, né? O seu devoto pensamento foi coroado com o melhor dos êxitos, um êxito popular. O povo cristão tem se afeiçoado a ele de século em século, com uma fidelidade extraordinária. As confrarias do Rosário têm se multiplicado indefinidamente. Há poucos cristãos no mundo que não possuam, sob o nome de terço, uma fração do Rosário. Quem é que não tem ouvido nas igrejas de aldeia a voz profunda dos aldeões, recitando em 2 coros a saudação evangélica? Quem é que não tem encontrado procissões de peregrinos passando entre os dedos as contas do seu rosário e iludindo o cumprimento do caminho com a repetição alternada do nome de Maria? Sempre que qualquer coisa alcança tanto a universalidade como a perpetuidade, é porque ela reúne necessariamente uma misteriosa harmonia com as necessidades e destinos do homem. O racionalista sorri, vendo passar filas de pessoas repetindo a mesma palavra. Aquele que se sente iluminado por uma luz mais forte compreende que o amor tem só uma palavra e que dizê-la sempre nunca é repeti-la. Olha que coisa extraordinária esse comentário do padre Lacordaire, né? Dizê-la sempre nunca é repeti-la. A devoção do Rosário, interrompida no século XIV pela terrível peste que devastou a Europa, foi renovada no século seguinte por Alain de la Roche, dominicano bretão. Em 1573, o soberano pontífice Gregório XIII instituiu a festa que a igreja inteira celebra todos os anos, no primeiro domingo de outubro, sob a denominação de Festa do Rosário, em memória da famosa Batalha de Lepanto, ganha sobre os turcos, sob um papa dominicano. No próprio dia em que as confrarias do Rosário fizeram procissões públicas em Roma e em todo o mundo cristão. São Pio V, né? O papa dominicano, né? São Pio V era filho espiritual de São Domingos, né? Que nos deu, além de tudo, né, a missa tridentina, né, a missa de sempre, a missa de São Pio V, né? Podemos dizer que a missa também, né, nos foi dada indiretamente por São Domingos, né?
Eram as seguintes as armas a que Domingos recorria contra a heresia e contra as calamidades da guerra: pregar, através dos insultos, a controvérsia, a paciência, a pobreza voluntária. Para si mesmo, uma vida dura; para os outros, uma caridade sem limites, o dom dos milagres e, finalmente, a promoção do culto da Virgem Santa pela instituição do Rosário. Passaram-se, deste modo, 10 anos sobre a sua cabeça, desde a Conferência de Montpellier até o Concílio de Latrão, com uma tal uniformidade que os historiadores contemporâneos apenas distinguem um pequeno número de fatos no meio dessa humilde e heróica perseverança nas mesmas virtudes. O receio de serem monótonos suspendeu a sua pena. Descrever dias de São Domingos é o mesmo que descrever anos da sua vida. Essa ausência de fatos na vida de um grande homem, em uma época tão movimentada, é a feição que caracteriza a figura de Domingos ao lado da de Montfort. Ligados por uma sincera amizade e tendo em vista o mesmo fim, diferiam tanto de caráter como a armadura de um cavaleiro difere do hábito de um religioso. O sol da história brilha sobre a couraça de Montfort, iluminando belas ações manchadas de sombras, e lança apenas um dos seus raios sobre a capa de Domingos, esse, porém, tão puro e tão santo, que a sua própria falta de brilho serve de relevante testemunho. Falta-lhe o resplendor, porque o homem de Deus retrai-se da agitação e do sangue, porque fiel à sua missão, só abre a boca para abençoar, o coração para orar, as mãos para serviços de amor, e porque a virtude, completamente só, encontra o seu sol unicamente em Deus. Bonito como Lacordaire escreve, né? Sobre um fato tão simples quanto esse, né? Num momento tão impressionante da história da Igreja e da história da humanidade, né? São Domingos passa como se não existisse, né? Quase como se não existisse, né? Todos esses acontecimentos, né? Domingos tinha 46 anos quando começou a gozar do fruto dos seus longos méritos. Os cruzados vitoriosos abriram-lhe em 1215 as portas de Toulouse, e a providência, que reúne em um dado momento os elementos os mais diversos, enviou-lhe os 2 homens de que ele carecia para assentar as primeiras bases da ordem dos pregadores. Eram ambos naturais de Toulouse, de famílias distintas e de um notável mérito pessoal. Um deles, chamado Pedro Celani, dava brilho a uma grande fortuna pela sua grande virtude. O outro, só conhecemos pelo nome de Tomás. Era eloquente e de maneiras singularmente afáveis. Impelidos por uma igual inspiração do Espírito Santo, entregaram-se ambos a Domingos. E Pedro Celani
fez-lhe presente da sua própria casa, que era magnífica e contígua ao castelo dos condes de Toulouse, a que chamavam o Castelo de Narbonne. Domingos reuniu nessa casa todos os que o haviam seguido. Eram em número de 6. Pedro Celane, Tomás e outros 4. Bem pequeno era o rebanho, e contudo, custara 10 anos de apostolado e 45 de uma vida completamente sacrificada a Deus. Quão pouco conhecem as condições das coisas duráveis aqueles tão apressados nos seus modos de proceder, e quão pouco os conhecem também os que uma época diversa assusta. Desde que Domingos, na primeira vez em que veio a Toulouse, entrevira, em uma vigília consagrada à conversão de um herege, a ideia da sua ordem, quão inexorável não se mostrara para com ele o tempo. A prematura morte de seu amigo e mestre Azevedo deixara-o órfão nessa terra estranha. Uma guerra sangrenta cercara-o de todos os lados. O ódio dos hereges, contido ao princípio pela certeza do seu predomínio, exaltara-se. A atenção dos católicos e a sua dedicação, tendo tomado um caminho diverso do apostolado de Domingos, vira-se reduzido a uma solidão desesperada. Deus, porém, dissipou todas essas nuvens. O conde de Toulouse, que pensava morrer no seu país vitorioso e tranquilo, fica um tempo aniquilado por uma batalha tão decisiva quanto imprevista. Deus concede ao seu servo alguns meses de paz, e entre duas tempestades estabelece-se a ordem dos pregadores na capital da heresia, que era Toulouse, né? Domingos revestiu seus companheiros de um hábito igual ao que ele próprio trazia, isto é, uma túnica de lã branca, uma sobrepeliz de linho, uma capa e um capuz de lã preta. Era este o hábito dos cônegos regrantes, que sempre usara desde a sua entrada para o cabido de Osma. Ele e os seus usaram-no até se dar um fato memorável, de que oportunamente falaremos, e que produziu uma alteração nesse vestuário. Começaram também a seguir uma vida uniforme, sobre uma certa regra. Fundara-se esse estabelecimento com a cooperação e pela autoridade do bispo de Toulouse, que ainda era Foulques, esse magnânimo monge de Cister, que desde o princípio vimos inclinar-se aos projetos de Azevedo e Domingos. Não se contentou em favorecer espiritualmente a sua realização. Conservamos da sua liberalidade para com eles um momento insigne, que a gratidão dos frades pregadores deve, tanto quanto neles couber, eternizar. Então aqui é um documento, né, do bispo de Toulouse, né? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fazemos sentir a todos os presentes e futuros que nós, Foulques, pela graça de Deus, humilde ministro da sede de Toulouse, querendo extirpar a heresia, banir os vícios, ensinar aos homens as regras da fé e formá-los nos bons costumes, instituímos como pregadores na nossa diocese a Frei Domingos e seus companheiros, os quais se propõem, com pobreza evangélica, andar a pé
e com suas vestes monásticas anunciar a palavra de Deus. E como o operário é digno de seu alimento, e se não deve assaimar o boi que debulhe o trigo, mas como, ao contrário, aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho, queremos que Frei Domingos e seus companheiros, espalhando a verdade na nossa diocese, nela colham também o necessário para manter a sua vida. Eis o motivo por que, com o consentimento do cabido da Igreja de Saint-Étienne e de todo o clero da nossa diocese, lhes concedemos a perpetuidade, assim como a todos aqueles a quem o zelo do Senhor e a salvação das almas chamarem do mesmo modo ao ofício de pregar, a sexta parte dos dízimos de que fruem as irmandades das nossas igrejas paroquiais para suprir as suas necessidades e para que eles, de quando em quando, possam descansar das suas fadigas. Se no final do ano sobejar alguma coisa, queremos e ordenamos que isso se empregue em adornar as nossas igrejas paroquiais ou a socorrer os pobres, segundo o que o bispo julgar mais conveniente. Porque, estando por direito estabelecido que uma certa porção dos dízimos seja consagrada aos pobres, somos, sem dúvida, obrigados a admitir, nessa participação, os que abraçam a pobreza por Jesus Cristo, com o fim de enriquecer o mundo, com seu exemplo, com o dom celestial da sua doutrina, de tal forma que aqueles de quem recebemos as coisas temporais recebam direta ou indiretamente de nós as coisas espirituais. Então, esse documento, né, dado no ano de 1215, do Verbo encarnado, reinando o rei Felipe sobre os franceses e governando o conde de Montfort, o principado de Toulouse. Foi assim que foi assinado o documento, né? Esse ato de munificência não foi o único que veio auxiliar a ordem principiante dos frades pregadores. Nesse tempo, dizem os historiadores, o senhor Simão, conde de Montfort, príncipe ilustre, que combatera os hereges com a espada material, e o bem-aventurado Domingos, que os combatia com a espada da palavra de Deus, contraíram uma grande intimidade e amizade. Então, Domingos foi íntimo e amigo de Montfort, né? Montfort fez a doação a seu amigo do castelo e terra de Cassenel, na diocese de Agen. Já ele anteriormente confirmara várias doações em favor do mosteiro de Prouille, cujos bens ele próprio aumentara. Não se limitou a sua estima e afeição por Domingos a provas desse gênero. Pedira-lhe para batizar a sua filha, cujo casamento esteve por algum tempo justo com o herdeiro do reino de Aragão, e para celebrar o casamento de seu filho mais velho, o conde Amaury, com Beatriz, filha do Delfim de Viena. Veremos mais tarde Domingos, velho e prestes a voltar para Deus, arrepender-se de ter aceito propriedades temporais, desfazer-se delas como de um fardo antes de descer à sepultura, deixando como patrimônio a seus filhos essa providência diária que mantém todas as criaturas que trabalham e da qual está escrito: encarrega o Senhor do cuidado da tua vida e Ele próprio te sustentará. Salmo 54, versículo 23. Então, aqui termina, não é? O capítulo que dá notícia, né,
da vida de São Domingos enquanto a cruzada contra os albigenses estava ocorrendo, né? Então, resumo dessa vida, né? Desses anos, nós poderíamos dizer o seguinte, que aparentemente Domingos não fez nada, né? Nessa época. Poucas coisas foram registradas, né, pelos historiadores nessa época. Só que esse nada, para nós, não é de uma riqueza, uma coisa impressionante, né? Então, o que de fato, né, o que de concreto ficou dessa época, né? O que o padre Lacordaire conseguiu, né, minerar na história de São Domingos, né? Nessa época. Primeiro, as andanças permanentes de Domingos pelos povoados da região, pelas cidades da região, tomadas pelos hereges, né? Discutindo, pregando, entrando em controvérsias, paciente, fazendo milagres, né? Milagres, alguns dos quais foram relatados aqui, né? Um homem que tinha tudo para desanimar, né? Ele próprio, vamos pensar, né, na situação, né? O mundo está em guerra. Eu tenho um projeto para a conversão dos hereges. Estou conseguindo pouca coisa, né? Não tenho companhia, né? Perambulo pelas estradas dessa região, né? Rezo, celebro, vou de igreja em igreja, fazendo as minhas orações, os meus louvores a Deus, não é isso? E não parece que há nada no horizonte, né, que vá mudar essa situação, né? Sempre é assim, né, gente? A gente vive nas épocas, nos tempos. Como a gente não tem o dom da profecia, a gente não sabe o que vai acontecer. Nós vemos os problemas do mundo, porque eles estão na nossa porta, né? Mas não sabemos o que vai acontecer. E o que São Domingos fez? Apenas confiou em Deus, né? Apenas confiou nos dons que Deus tinha dado a ele, né? E seguiu a vida com um plano, né? Com um plano de fundar uma ordem de frades que pudessem fazer a pregação aos hereges, a pregação, a defesa da doutrina e da fé católica, né? Mais alto nível. E nesse íntere, uma coisa que parece simples, né? Mas que é uma das coisas mais extraordinárias que já aconteceu na face da Terra, né? Que ele nos deu uma oração e uma organização dessa oração, né? Nos deu por inspiração de Nossa Senhora, né? Simplesmente nos deu o rosário, né? O rosário que é por isso mesmo, né, considerado pela própria Nossa Senhora, né, nas suas aparições, né, como arma de guerra. Veja, o rosário nasceu talvez no momento mais decisivo para a cristandade, né? Depois da heresia dos arianos, essa heresia foi uma das mais terríveis que atacou a igreja, né? Dos cátaros, né? E foi exatamente nessa batalha
que Nossa Senhora nos ofereceu a Domingos uma arma, né? Uma arma de batalha. E que hoje nós temos essa herança, né? Nós guardamos em cada um dos nossos bolsos, em cada um dos nossos oratórios, não é? Essa arma. E essa arma é tão fantástica que é uma arma, primeiro, que ainda não foi proibida pelos estados e pelo menos de um modo geral, né? O terço, o rosário, o terço, né, que a gente carrega no bolso, em muitos outros lugares é considerado uma arma perigosa, né? Então, muitos são os mártires que foram martirizados só por ter um tercinho no bolso, né? Mas, de um modo geral, ele alcançou uma tal popularidade no meio cristão católico, né? Que é uma coisa curiosa isso, né? O terço, ele passou incólume por todas as grandes heresias do mundo, né? E hoje passa incólume por essa heresia que nos ataca por dentro e por fora da igreja, né? Que é o modernismo, né? Uma coisa curiosa, né? Como que a crise da igreja não conseguiu atingir o rosário, né? Tentou, né? Por exemplo, foi criado uma nova um quarto mistério, né? Não sei até que ponto esse quarto mistério é rezado, mas enfim. Mas a própria oração nunca foi mudada, né? As outras orações foram mudadas, né? Mas a própria saudação, a Ave Maria, né, não foi mudada. Não sei se será, né? Não sei se a heresia atacará também essa oração, né? Mas ela parece ter sido preservada, né? E até nos meios modernistas, né, nós vemos essa prática da oração relativamente bem fundamentada, né? Então, veja que nessa época aparentemente estéril da vida de São Domingos, né, ele nos deu essa arma que nós hoje dispomos, né? Talvez uma das únicas armas que nós dispomos é essa, né? Do rosário. O rosário é uma mistura, né? De duas orações da igreja, né? De duas formas de oração: a oral e a mental, né? Ela é uma mistura das duas. Enquanto a gente reza oralmente, né, o terço, a gente também medita os mistérios, né? Tá certo? E por isso que o terço não pode ser rezado mentalmente. Quando você está rezando a Ave Maria, você tem que rezá-la oralmente, porque é a parte oral da oração, não é? Uma vez eu falei sobre isso para alguém, né? Falei, nossa, eu rezo mentalmente a Ave Maria. A Ave Maria tem que ser rezada oralmente, né? Não precisa ser em voz alta, mas tem que ser rezada oralmente, porque ela compõe a oração, ela compõe uma oração com a oração mental, que é a meditação sobre o mistério que a gente está rezando, né? Então, é uma oração que mistura as duas formas de oração da igreja, né? E veja, essa pérola, esse ouro reluzente, né,
ele foi encontrado exatamente naqueles 10 anos que aparentemente São Domingos não fez nada. A parte dos milagres, a parte a perambulação de São Domingos pelas estradas do Languedoc, né? A grande riqueza que ele nos deu nesse tempo, né? Que, veja, não existia a ordem dos pregadores aí, né? Foi esse monumento, né, de oração, né? Foi essa coisa extraordinária, né, de oração, né? Que mesmo as grandes crises não parece afetar o amor que o católico tem ao terço, né? Então, assim, é uma coisa extraordinária isso aqui, né? Essa paciência, essa resiliência de São Domingos. Veja, São Domingos já tinha 46 anos, né? Nessa época, né? Já era uma pessoa velha. Imagina, um santo que viveu a vida em penitências, das mais cruéis. Com 46 anos, já é uma pessoa velha, né? Por causa da vida que levava, né? E ele ainda vai fundar a Ordem dos Pregadores com essa idade, né? A grande Ordem dos Dominicanos, né? A Ordem de Santa Catarina de Sena, de Santa Rosa de Lima, né? Por não dizer de São Tomás de Aquino, né? Mas de tantos santos, né? A Ordem dos Dominicanos, como a Ordem de São Bento, povoaram o céu de santos, né? Mas enfim, é uma coisa extraordinária contemplar isso, né? Daqui, né? De 800 anos depois, né? Veja que privilégio que a gente tem, né? Que só a igreja tem isso, né? De ter nas mãos um instrumento de guerra que Nossa Senhora deu a São Domingos há 800 anos. Só a igreja mantém um tipo de tradição assim. Porque o terço, ele não significa só materialmente as contas do terço, né? Mas significa um hábito, uma forma de vida. Nós estamos... A gente gosta muito de falar de coisas medievais, né? Mas a gente não sente, né? Mas nós temos a Idade Média no nosso bolso, né? Quando a gente tem o rosário no nosso bolso. Desculpe, o terço no nosso bolso, né? A gente tem um pedacinho da Idade Média, né? Como é que a gente faz? Muitas vezes a gente já discutiu, né? Eu queria tanto viver naquela época. Eu queria tanto ter os sentimentos que o pessoal teve. Bom, você tem. Toda vez que a gente reza o terço, a gente está usando uma arma medieval, né? Uma arma devocional medieval. Veja, uma arma que foi usada contra a heresia dos cátaros, né? Quantos exércitos no mundo usa armas da Idade Média para lutar? Nós estamos na era tecnológica, não é isso? Nós desenvolvemos várias outras armas, não é isso? Os exércitos do mundo hoje são equipados com armas que não trazem a menor lembrança dessa época, né? Mas nós não. Nós trazemos uma arma medieval no nosso bolso.
que nos foi dada numa certa época por Nossa Senhora, mas que ela vai ser usada por todas as épocas, né? Isso é coisa extraordinária, né? Como é uma coisa interessante que é o seguinte, isso ocorre também com a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Essa devoção, ela nos foi revelada publicamente numa época em que nós precisávamos disso. Veja bem, por que Nossa Senhora não revelou isso antes? E só num momento histórico, né? Nossa Senhora podia ter revelado isso aos apóstolos, né? Não revelou. A devoção do Sagrado Coração, ela podia ter sido revelada, inclusive, pelo apóstolo do Sagrado Coração, que foi São João. Mas não foi. Foi por Santa Maria Alacoque. Margarida Alacoque. Porque tem certas coisas que se desdobram de Deus na medida em que os homens precisam delas, né? Então toda vez, né, que a gente rezar o terço, pensemos que nós estamos usando uma arma medieval, né? Uma arma poderosíssima, medieval. Arma do século XIII, né? Arma do século XIII. E muito antes de pensar, né? Porque hoje a gente é muito sofisticadinho hoje. E a gente pensa logo em ler a Suma Teológica toda, né? Entender aqueles as intricadas doutrinas de São Tomás, né? Claro, muito bom que isso seja feito, né? Mas uma coisa sofisticadíssima que nós temos está no nosso bolso e acessível a qualquer momento para nós, né? A sofisticação do terço intimamente a gente não entende, é um mistério, né? Por isso que a gente reza mistérios, né? A própria oração do terço é um mistério. A gente não sabe, inclusive, o que acontece conosco quando nós estamos rezando um terço, né? Quanto que o demônio nos odeia por rezar um terço, né? Quanto o nosso anjo da guarda se alegra. Isso tudo a gente não sabe, né? Quanto a Virgem Santíssima não se alegra no céu, né? Essa arma é cheia de mistérios, né? E a gente, por isso, a gente tem a tendência de não dar a devida importância a isso, né? Então, tem por aí, né, rodando pela internet, uma série de... Tem uma determinada pessoa na internet que prega uma forma de rezar o terço que é a forma correta. Se você não rezar assim, não dá certo, não é? Não sei se vocês conhecem essa pessoa. Mas eu diria o seguinte: não tem regra para rezar o rosário. A única coisa que você tem que fazer é rezar o rosário. Por mais desatento que você esteja, por mais sem vontade que você esteja, o rosário, o terço, é simplesmente para ser rezado. E você tentar ao máximo articular a oração oral com a oração mental. Não tem segredo. Não tem segredo. Tá certo? Você pode embelezar o rosário da forma que você quiser, óbvio, não é? Por exemplo, você pode rezar o rosário
na forma de São Luís Maria de Montfort, que é belíssimo. Aquelas orações que você principia cada mistério, que você termina cada mistério. Isso é muito bonito. Mas não precisa disso. O pior em relação à reza do rosário é você não rezá-lo. Né? A Maria Cristina está querendo saber quem é. É uma senhora. Eu assisti uma palestra dessa senhora. Mas a sensação que eu tive depois da palestra é o seguinte: puxa vida, mais nunca eu vou rezar o rosário, porque o negócio é tão complicado para você rezar, que assim, todos os rosários que eu já rezei na minha vida estão errados. Né? A sensação que dá é essa. É muita regra. É muita regra. E a grande regra é só rezar. Né? O pior que você faz no dia é você não rezar o seu terço. Né? É só essa a regra. Gente, falei demais hoje. Então, vamos ver se tem alguém aí para comentar. Ah, pois é. A Cristina é que tá falando aí, né? Não sou eu, não. Eu coloquei aí, cá entre nós, não precisa nem de falar o nome. Pois é. Mas eu agora, falem aí, gente, pelo amor de Deus, eu falei demais. Eu só queria comentar, professor, como que cada leitura vai mesmo completando, assim, como se fossemos tijolinhos, né? Tudo vai fazendo cada vez mais sentido, né? E como que agora, nesse momento, nós precisamos disso. O senhor diz que a cada momento na história, Deus levava algumas coisas, né? Haviam, né? Determinadas coisas que Deus revelava, e como que agora nós precisamos estar aprendendo essas coisas, né? Elas já estavam aí, mas a gente não tinha esse conhecimento, né? Como que essas coisas que a gente vai aprendendo vão fazendo cada vez mais sentido e vão, pelo menos no meu caso, vão fazendo eu ficar mais... gostar mais, né? Porque esse entendimento vai fazendo a gente gostar mais. É isso mesmo. Agora, vocês vejam o seguinte, né? As coisas vão... a gente tem a sensação de que as leituras se completam umas com as outras, etc, etc. Mas isso é uma característica do catolicismo, gente. Qualquer coisa que você comente a respeito da doutrina católica, a respeito da vida dos santos, não é coincidência que ela se encaixa com tudo, não. É porque o catolicismo é uma coisa integral. Ele não tem partes independentes. Não é? Então, quando você fala de um assunto, esse assunto tem relação com todas as outras coisas. Não é? Por isso que é chamada Igreja Católica, Igreja Universal. Não é? Não é uma pura coincidência, não é um planejamento de leituras que se fez e para causar essa ideia de completude. Não, é porque qualquer coisa que você pega, qualquer fio que você pega, tem ligação com tudo, por uma questão muito simples, né? Porque Deus está ligado a tudo. E a igreja é dele. Né? Então não tem jeito de você desligar as coisas. Né? Então, qualquer comentário que se faz, as pessoas que estão ouvindo o comentário vão ligando as coisas na cabeça, porque elas são ligadas. Né? Não é porque essa ligação foi feita por nós, na nossa cabeça, pelos nossos neurônios. Né? É só que a gente está percebendo agora a ligação. Né?
mas que ela já existe, né? Enfim. Ô, Cristina, então você já ouviu essa moça falar sobre o terço, não é isso? Muito ano passado, professor. Ah. Eu já vi uma palestra que foi gravada, creio que esse curso que hoje está presente deve ter tido alguma gravação dele, então eu vi no YouTube. Mas eu não dei muita importância, não, porque primeiro que eu não vi o curso inteiro, mas na época eu já, assim, já fazia a reza do terço com base naquele livrinho sei lá, Tetraneto do Simão de Montfort, né? Então, eu não prestei muita atenção não, mas deu para perceber que há também um excesso, um requinte, uma... sofisticação. Sofisticação. O pessoal gosta de ser sofisticado. Na verdade, eu fiquei com a impressão de que era uma mistura de um método, digamos assim, monástico, de reza monástica, de qualquer uma, de meditação monástica, com uma coisa que é da devoção popular. É como se tivesse trazido, talvez, alguma regra interna de algum tipo de ordem para uma devoção popular que, gente, é o que a gente mais viu na vida de nós católicos, foi nossos avós rezando o rosário, o terço, uma coisa tão simples das igrejas que a gente sempre viu, o desfiar de contas, né? É simplesmente isso, né? É simplesmente isso. Tem uma história na família do Renato que ela é contada assim com graça, mas acho que é a bisavó do meu sogro falecido, muito velhinha, já cansada, já meio gagá. A família reunia para rezar o rosário e ela rezava o Pai Nosso, depois ela rezava uma Ave Maria e falava: como eu já disse, como eu já disse, como eu já disse, como eu já disse. Ótimo, ótimo. Ela já gracinha, assim, né? Gracinha. Conta também uma historinha muito bonitinha dos pastorzinhos de Fátima, né? Que eles rezavam o terço, porque eles iam para o pastoreio, né? E ficava lá muito tempo sem comer, e na hora do almoço eles rezavam o terço antes do almoço, né? Então eles tinham a necessidade de rezá-lo rápido, né? E também simplificava a oração, né? Só Ave Maria. Cada conta era só Ave Maria, né? Para rezar rápido, né? Mas enfim, o rosário, o texto é da nossa mais remota história, né? É uma coisa assim, é remotíssimo, né? Todo mundo sabe, lembra. Terço na mão, né, professor? Terço na mão. Terço na mão. Quem tá com terço na mão tá rezando o rosário, tá rezando o pasto do rosário, tá? Inclusive assim, você pode rezar no ônibus, né? Indo pro trabalho. Você pode rezar com mistérios do rosário em separado, né? Você vai pro trabalho, reza metade dos mistérios gozosos, depois mais tarde você completa. Não tem regra, gente. Assim, Professor, o senhor perguntou se alguém reza o quarto mistério luminoso. O padre Paulo Ricardo reza diariamente, todos os dias, é demais, né? Ele faz através do site dele, todo dia, 6 horas da tarde. E ele reza os mistérios luminosos, toda quinta-feira. Só não sei se alguém reza sim. Pois é. Então eu vou procurar aqui só um instante um texto aqui. Que eu vou compartilhar com vocês.
Não sei se vocês conhecem esse texto, mas enfim. Compartilharei aqui agora para vocês. Depois vocês leem aí. Não, eu devo dizer desse mistério o seguinte: quando o Papa João Paulo II criou esse mistério, essa sequência, né, os mistérios luminosos, ele criou de forma legítima, né? E, enfim, não há nada de ilegítimo, né? Na sugestão, primeiro porque ele criou como uma sugestão, né? E depois um Papa, ele tem esse ministério mesmo, né? Enfim, de estimular a devoção das pessoas, criar orações, etc, etc, né? Agora, tem alguns problemas, né, primeiro porque o rosário, ele é constituído de terços, né? Terço significa 1/3, né, do rosário. 1/3 do rosário, né? Então, de outro lado, né? É uma espécie de ousadia, né? Você querer modificar uma oração que foi revelada por Nossa Senhora, né? Mas tem todos os outros detalhes que depois que vocês leem aí o texto talvez vocês entendam melhor, né? Então, eu particularmente não rezo porque eu prefiro ser fiel ao que Nossa Senhora revelou a São Domingos, né? Mas fora isso, enfim, as pessoas rezam, né? E só de rezar já tá bom, né? Só de rezar já tá bom, enfim. Mas eu pessoalmente não rezo por causa disso, né? Eu sou fiel a uma tradição medieval, né? Da igreja. Sou fiel à arma medieval que Nossa Senhora nos deu, né? E eu creio que a parte outras orações que a gente pode fazer, né? Essa para mim é a oração principal dada por Nossa Senhora. E Nossa Senhora, ela teve a preocupação de reafirmar isso, né? Em várias aparições, né? Sobretudo em Fátima, né? Porque Fátima, para mim, Fátima é uma reafirmação tão peremptória de Nossa Senhora a respeito do Rosário que assim é difícil de não perceber que em Fátima Nossa Senhora estava falando para 2 níveis de pessoas. Então, ela falou para o clero, para as coisas que o clero deveria fazer, e aí isso não tem nada a ver conosco, leigos, né? Nós não podemos assumir nenhuma postura em relação ao que ela falou para o clero que tem que assumir, mas ela falou para nós, né? E uma das coisas que ela falou para nós é a reza diária do Rosário. Então, eu sou fiel a isso, né? A arma medieval e a aparição de Fátima, né? Por isso que eu rezo apenas os 3 mistérios, né? Porque veja, os 3 mistérios, se a gente entender profundamente, né? Os 3 mistérios, a gente está rezando a vida de Nossa Senhora. A gente está acompanhando Nossa Senhora quando ela vivia na Galileia, né? A gente está acompanhando o gozo de ter em seu seio o Salvador do mundo, o Criador de todas as coisas, né? A dor de vê-lo crucificado, né? E o triunfo de vê-lo ressuscitado. Então, essa é a história de Nosso Senhor na Terra. Quando a gente reza o Rosário, a gente acompanha Nossa Senhora e Nosso Senhor nessas 3 fases da vida, né?
o gozo, a dor e o triunfo. Né? É uma oração, digamos assim, completa. É uma oração evangélica. É uma oração que a gente acompanha o evangelho toda vez que a gente reza. Né? É por isso que eu faço isso. Né? Eu sei que muitos padres, né, muitas pessoas indicam, né, os mistérios luminosos. Quem sou eu para condenar isso? Né? Então, mais alguma observação? Então, gente, Deus lhes pague a paciência, a presença, a participação. Tenham todos um santo dia. Nós, amanhã, se Deus quiser, nós começaremos o capítulo 7, na página 77 aqui da edição que eu tenho. Descobri que a Cristina tem uma edição diferente, né? Mas na minha edição aqui é a página 77. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.